Tá estressado? Tem filhos? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Doutor Silveira, nós vamos falar sobre a manifestação do estresse na educação dos filhos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, bom dia, doutor André Felipe Camelo, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema aí que é bastante, vamos dizer assim, importante, principalmente para as mães e pais também, né? Que é a manifestação do estresse na educação dos filhos, ou a manifestação na criação dos filhos. Que a criação, inclusive, abarca a educação, né? E normalmente as mães ficam super assoberbadas, melhor dizendo, com relação às crianças, né? Porque muitas das vezes a mãe tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E as mães costumam ter aquelas atividades invisíveis, né? Que não apareceu, tem que resolver e não importa o que você esteja fazendo. Então, meu bom dia especial vai para todas as mamães e papais que estão nos ouvindo. Doutor Silveira, dizem que nasce a mãe, nasce uma culpa, né? É o que dizem por aí. Particularmente, eu acho essa frase horrível, me traz um peso e tal. Você acredita que, 3 possibilidades na minha cabeça. 1, é assim. 2, a sociedade faz de tudo para que as mães se sintam dessa forma. 3, as mães acabam se sentindo dessa forma por motivos que você vai apresentar. Olha, isso, eu costumo falar o seguinte, que isso não é normal, mas é comum. Não tem que ser assim. Muitas mães, elas têm realmente um estresse aí na educação devido ao sentimento de culpa. Mas culpa de quê? Elas podem se culpar por não serem boas o suficiente, como as mães que ela acha, né? Que as outras mães cuidam muito melhor dos filhos do que ela. Ou seja, essa ideia de culpa é bastante comum entre as mães, sim. Porque muitas das vezes, a mãe não se sente segura com aquilo que elas estão fazendo, né? E elas, por cometer erros, que errar é humano, né? Principalmente as mães de primeira viagem, né? Que ao longo desse caminho vão cometer alguns erros. Mas nada que vai comprometer, assim, a saúde, a educação do seu filho. Mas essa culpa, que se isso for constante, pode, vamos dizer assim, corroer a autoestima e minar a confiança dessas mães em suas habilidades de parentalidade. Parentar ou parentalizar uma criança é você educar essa criança, tá? Chama-se parentalização ou parentalidade. Então, quando eu falar a palavra parentalizar, você já sabe que é educar uma criança, cuidar dessa criança, passar para ela os valores, passar para elas tudo aquilo que necessita para que ela possa ter uma boa convivência no mundo. Eu diria, doutor André, que a culpa, normalmente, quando você falou, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa. É comum isso acontecer, mas eu falo que isso não precisa ser assim. Você, mãe, não precisa se sentir culpada de nada. Você está sendo a melhor mãe que você pode ser para o seu filho, para os seus filhos. Então não tem essa de me sentir culpada. Não, isso aí pode evitar? Pode evitar. E eu vou falar para você como é que pode se evitar isto, né? E eu vou falar também de algumas outras causas, né? Vamos falar de causa. Por exemplo, a exaustão emocional. Exaustão emocional é uma coisa bastante comum ele traz consequências, né, do estresse na educação dos filhos. Por exemplo, mãe que enfrenta o estresse crônico, ou seja, seguidamente, elas muitas vezes vivenciam sobrecarga emocional, que às vezes para elas, em alguns momentos, pode ser assim do tipo, sabe, sobrecarga emocional esmagadora, que às vezes a mãe se sente exausta. Isso acontece devido à preocupação constante com o bem-estar e o futuro dos filhos, mas também como demandas emocionais que essas crianças frequentemente apresentam, demandam dessa mãe. E isso é uma coisa que leva à exaustão emocional. Aí a mãe tem aquele negócio, a necessidade de estar sempre disponível para apoiar os filhos, seja emocionalmente ou seja em outra situação. E isso pode deixar as mães se sentindo drenadas, sem energias e com dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. E isso eu costumo repetir, não precisa ser assim, porque tem meios de não ser assim, de você tirar o estresse, tirar a carga do estresse da sua vida, apenas aprendendo algumas técnicas que eu vou ensinar para vocês,
Por isso que eu tô falando muito desse assunto, né? Já é o segundo ou terceiro programa que eu falo deste assunto, sobre algum viés um pouco diferente. Lembre-se do seguinte: estresse, ansiedade, depressão são coisas que derrubam a pessoa, tá? Isso atrapalha a pessoa a cuidar do seu filho de uma maneira saudável. Então, mães podem desenvolver ansiedade devido às preocupações incessantes sobre o bem-estar, a segurança e o futuro dos seus filhos. E não precisa ser assim. Incerteza sobre decisões parentais e o medo de cometer erros pode agravar a ansiedade, afetando a própria saúde mental, sua mãe, do seu pai e da criança, principalmente a criança. A criança, eu costumo falar que as crianças são parecidas com a esponja. O que é isso? É que no meio onde ela vive, ela absorve tudo o que acontece ali nos relacionamentos e principalmente no que diz respeito às emoções. Então ela absorve isso, que podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins, né? Por exemplo, um ambiente saudável, afetuoso, protetor, aquela mãe que dá limite saudável, porque criança precisa de limite, ela vai estar o tempo todo buscando, tentando, para ver até onde ela vai. E a mãe, o pai, aquela pessoa que está cuidando da criança, é muito importante saber dar um limite assertivo, um limite com potência, mas com amor, entende? E às vezes isso mistura. Às vezes a mãe tem dificuldade de discernir o que é um comportamento inadequado do que é uma atuação saudável. E às vezes fica meio misturado, e quando ela vai dar limite, ela dá um limite para o ser da criança. Não é isso. O limite tem que ser dado em cima do fazer. O que é que a criança está fazendo? Ou seja, em cima de um comportamento inadequado, né? Por exemplo, aquela criança que passa a não obedecer os pais. Isso é grave. E os pais costumam não fazer nada. A criança vai assumindo todo o controle dentro da família e não obedece às regras, porque toda convivência precisa, para que ela seja saudável, precisa de regras. E quando a criança passa a não obedecer e os pais não tomam uma providência adequada, a criança vai assumindo. E o que essa criança de fato está aprendendo, hein? Quando a gente vai olhar isso mais a fundo, você vê que isso tem a ver com ética. Tem a ver com ética. Porque o que é ética, né? Às vezes a gente fala muito ética. Mas o que é ética? Ética é a inteligência compartilhada a serviço da boa convivência. Ou seja, a ética é aquilo que é bom. Os pais que não tomam providência com relação a isto, com os filhos, eles estão, com licença da palavra, tá? Pode estar criando um monstrinho para o futuro. Porque são pessoas que vão ter dificuldade de obedecer às regras da vida. Porque as regras da vida têm, vamos dizer assim, tem que ser obedecida, senão a convivência em grupo fica difícil, não é? Então, quando os pais não sabem colocar um limite adequado, um limite positivo, se ele coloca o limite no circuito negativo, vamos falar assim, ele pode criar uma pessoa rebelde. A regra eu sou contra. Então, daí o Todd, né? Isso é uma coisa que, muitas das vezes, esse estresse na criação dos filhos, na organização de uma família pode trazer, é aquilo que nós chamamos de um certo isolamento social. Esse estresse crônico também pode levar ao isolamento social, porque algumas mães, elas afastam das atividades sociais, afastam das amizades, afastam dos amigos. Por quê? Porque elas se sentem sobrecarregadas emocionalmente e a sensação de que ninguém mais entende o que estão passando. Isso eu já recebi aqui mães no meu consultório com esse viés de que se afastaram dos amigos. Isso pode resultar em sentimento de solidão, isolamento, que por sua vez pode intensificar o estresse, a ansiedade, a angústia e pode levar, inclusive, à depressão. E tudo isso tem um impacto muito forte, não apenas no emocional, mas isso pode ter também um impacto físico significante, que leva a pessoa, por exemplo, ao distúrbio do sono, como insônia, pesadelos,
Às vezes pode desencadear dores de cabeça, dores musculares, problemas gastrointestinais, hipertensão, ou seja, olha o que o estresse pode fazer. E está aí o doutor André Felipe Camelo, que trata muito bem essa parte aí de dores na coluna, dores articulares, dores no joelho, dor de cabeça, dor na mandíbula, e etc, etc. Fala aí um pouquinho, doutor. Conta aí as dores que você trata aí, que muitas das vezes o estresse leva a isso. O estresse ele vai por um mecanismo, ele traz alterações físicas para o corpo, né? Que começam no emocional, mas que preparam o seu corpo para aquilo que o seu cérebro acha que vem por aí. Então, uma situação de medo, de raiva, o seu corpo se prepara no que a gente chama de luta ou fuga, né? E aí, por exemplo, quando você toma um susto num assalto, né, que é uma situação super estressante, por exemplo, como é que fica a sua pele? Fica pálida, fica branca. Por quê? Porque o sangue saiu das extremidades, ele sai da pele, por exemplo, e vai para o cérebro para você pensar no que fazer e também para suas pernas. Se você for ver tudo que acontece, basicamente das doenças associadas ao estresse, a maioria delas vão, por exemplo, por esse mecanismo do sangue sair de onde ele não é necessário para ir em especial para o seu cérebro e para suas pernas. Então você vai ver muitas pessoas com transtornos gástricos, né, como úlceras, gastrites, esofagite, refluxo, azia, queimação, distúrbios intestinais, né? Por exemplo, você precisa de sangue no seu intestino enquanto você está estressado com seu filho? Você precisa de sangue na sua pele? Você precisa de sangue na sua cabeça para pensar no que fazer com esse garoto, ou não é? Então, você vai ver que o seu corpo, entre aspas, vai sofrendo por conta de você usar toda a sua energia, todo o seu sangue, todo o seu, seu açúcar, todos os recursos de energia do seu corpo para lidar com situações, e o seu corpo fica em segundo plano. Quando o seu corpo fica em segundo plano, uma hora ele vai cobrar essa conta. Por isso é tão importante cuidar disso de uma maneira fantástica que está sendo apresentada hoje no programa, cuidar disso através da jornada do Dr. Silveira, né, do Faros. Não adianta se você não está conseguindo fazer sozinho, é só você parar para analisar, não, mas eu vou mudar isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou mudar isso. Aí você olha para trás e fala assim, há quantos anos que você vem ou brigando com seus filhos, ou brigando com seu marido por causa dos filhos, ou então angustiada você aí dentro, brigando com você mesmo por causa disso há quantos anos, né? E que você não conseguiu sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Às vezes não, a maioria das vezes na vida a gente precisa, né, doutor Silveira? Não é nenhum demérito, porque o que eu penso para terminar minha fala é que eu penso que muitas vezes as mães, elas percebem, elas acreditam, né, ou sentem que quando elas pedem ajuda é como se elas não estivessem cumprindo o papel delas, o que é, sem dúvida, um problema. Pedir ajuda, pedir o suporte, fazer a jornada, seria como se fosse admitir uma espécie de derrota, de um problema, e não é isso, mas pelo contrário, né? É você mostrar que você é uma mãe que quer melhorar ainda mais, pelo menos é assim que eu vejo. É isso aí, nunca é cedo para mudar nada, sempre há possibilidade de mudança, né? E tem que lembrar uma coisa, que todos nós sofremos condicionamentos na nossa formação. O que é condicionamento? É aquilo que a própria sociedade indica para que a gente seja. Por exemplo, é esperado que a mãe seja excelente, seja uma mãe perfeita, que ela dê conta de tudo. Isso é um condicionamento. As mães, de uma maneira geral, acreditam nisso, que ela tem que ser perfeita. E todo condicionamento, ele traz, vamos dizer assim, perdas para o ser humano, porque a pessoa passa a viver em função de muitos condicionamentos. Se você olhar hoje, né, na sociedade, nós somos pressionados a dar conta de tudo, ser excelente em tudo, ser aquela pessoa vencedora em tudo. Preste atenção nisso, gente, porque o que para você é ser um vencedor, né? Às vezes, a pessoa imagina, ser um vencedor é ter muito dinheiro, é ter uma conta bancária volumosa. Será que é isso mesmo? Muita gente tem isso, e ser vencedor é isso. Ter se dado bem na vida é isso. E muitas das vezes, quando essa pessoa que leva, vamos dizer, o dinheiro como um fim, né? Quando chega mais no final da vida, ela começa a ter problemas sérios de saúde e inclusive problemas que o dinheiro não vai fazer a menor diferença para ela. O dinheiro não vai comprar a felicidade, não vai. Mas ajuda, claro, mas não é só isso. Então, ser um vencedor na vida tem vários aspectos, inclusive de se libertar de muitos condicionamentos que nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, e continuamos a seguir com isso. Por isso que eu digo, a mãe e o pai que têm
um sistema emocional equilibrado, ele vai educar os seus filhos de uma maneira saudável. Por quê? Porque ele não vai passar para os filhos aqueles condicionamentos incapacitantes, aqueles condicionamentos que leva a pessoa a não ser ela mesma. A mãe saudável, o pai saudável, o educador saudável é aquele que dá permissão para o filho, para a criança ser ela mesma. Ser ela mesma não significa que ela não vai receber limites, que ela não vai receber proteção, que ela não vai receber incentivos. Ela vai receber tudo isso, mas de uma maneira positiva, no circuito positivo que eu chamo, né, o circuito positivo da educação dos filhos ou da criação dos filhos. E nós temos dois circuitos, um circuito negativo e um circuito positivo. E muitas das vezes a gente atua no circuito negativo sem saber que estamos atuando no circuito negativo. Por exemplo, aquele pai que ele diz que está sempre presente, mas eu sou um pai presente nos meus filhos. Aí você vai olhar com mais detalhe, ele não é presente. Ele está ali, às vezes ele chega do trabalho, ele está ali, mas não está nem aí com o que o filho está fazendo. Ele está lá mexendo no celular, ele está lá assistindo um programa, está lá assistindo um filme, e o filho está ali do lado, mas ele não está presente. É aquele pai, aquela mãe que não participa da vida do filho. O que é participar? É estar ali ouvindo, escutando, perguntando, saber como está, o que ele está sentindo, como é que foi na escola, como é que não foi. Agora, como é que foi na escola? Foi tudo bem. Isso não é participar. E tem pai, gente, que não sabe nem aprofundar essa conversa com o filho. Mas eu não sei fazer isso. Por quê? Porque não aprendeu. Ele não teve uma referência de como fazer isso. E nessa jornada, nós vamos bater muito nessa tecla. Atuar no circuito positivo da educação dos filhos. Atuar no circuito positivo da criação dos filhos. E isso costuma ser fácil para algumas pessoas, para outras já costuma ser custoso. Por quê? Porque ela não tem a referência, ela não aprendeu a fazer isso. E com isso, ela vai atochando os filhos com coisas negativas. Eu costumo falar, vai enchendo a cabeça dos filhos de entulho, de lixo. E aí depois, na vida adulta, aquela criança vai ser um adulto que tem dificuldade de interagir de uma maneira positiva no mundo. Para ela retomar a sua vida saudável, ela vai ter que desfazer daquele lixo que foi entulhado na sua cabeça na sua infância. Eu costumo falar e repito, eu sou, vamos dizer assim, o resultado da criança que eu fui um dia. Você é o resultado da criança que você foi um dia. Parece... o doutor Silveira está falando isso, mas será que isso é isso mesmo? A criança que você está criando, está educando hoje, ela vai ser um adulto no futuro. Você está educando, criando uma criança que vai ser o adulto do futuro, entende? Então, essa educação que você está dando para ela vai permitir que ela seja um adulto vencedor na vida ou um adulto perdedor na vida. Simples assim, tá, gente? E isto, às vezes, é sutil. Às vezes, não é tão sutil assim. A pessoa precisa... que é esse circuito positivo e esse circuito negativo que nós utilizamos no nosso dia a dia. E isso é que vai fazer o condicionamento dessa criança. E muitas das vezes um condicionamento negativo. Condicionamento que não vai permitir... que não dá permissão para a criança ser ela mesma. A criança é criada com uma expectativa. E essa expectativa está dentro da cabeça dos pais, da mãe e do pai. Muitas das vezes, gente, olha o que eu vou falar. Muitas das vezes essa expectativa é colocada no nome da criança. A escolha do nome para uma criança já está passando uma expectativa. Preste atenção nisso, tá, gente? E às vezes... essa expectativa pode ser algo muito ruim no futuro para essa criança. Claro que isso não é pragmático desse jeito, tá, gente? Não é, mas corre esse risco. Por exemplo, aquela criança que acrescenta no nome Júnior, sobrinho, neto. Por que agregou isso aí? Alguma coisa tem de expectativa com relação a esse nome. Por exemplo, o neto, que está... às vezes nem pensou nisso, mas está homenageando um avô. E esse avô, como é que era? Como é que era isso?
Tem uma conotação positiva, tem uma conotação negativa, ou é meio termo, entende? Então, nós somos criados à base de todos esses condicionamentos que nós aprendemos lá na nossa infância. E que isso vai continuar seguindo pela vida. Quando a gente fala, por exemplo, eu uso uma abordagem que chama-se análise transacional. E a análise transacional, a premissa básica dela, do criador, que foi o Eric Berne, doutor Eric Berne, criador da análise transacional, a premissa básica dele é o seguinte: todos nós nascemos príncipes e princesas. Por circunstâncias da vida, podemos muitas das vezes ser transformados em sapos acomodados. Como assim? São através... Como é que transforma um príncipe num sapo? Através dos condicionamentos. Através daquelas mensagens negativas que nós passamos, recebemos, sem perceber. É um processo não consciente. Por isso que um analista transacional bem treinado, com 3 minutos de conversa com uma pessoa, ele percebe como é a vida dessa pessoa, como ela funciona, e muitas das vezes tem coisas ali que está apontando como é que essa pessoa vai terminar a vida dela. Parece coisa mágica? Não, parece, mas não é. Porque é um movimento que nós, analistas transacionais, psicólogos, somos treinados para perceber aquilo que está levando a pessoa, de repente, lá na frente, cometer um suicídio. Lá na frente, arrumar uma situação que vai terminar em solidão, terminar na amargura, terminar só. Porque a gente está vendo o que está acontecendo hoje vamos dizer assim, numa fresta do aqui e agora. A gente pode perceber isso. Por quê? Porque nós, analistas transacionais, psicólogos, aprendemos o que é um condicionamento positivo, o que é um condicionamento negativo. Eu costumo falar de condicionamento só para a parte negativa, mas a parte positiva também não deixa de ser um condicionamento, né? Eu prefiro usar a parte positiva como modelos. São modelos que, por exemplo, aquele pai, aquela mãe amorosa, mas que sabe dar limites, que sabe proteger, que sabe incentivar, né? Tem pais que só olham o lado negativo da criança. A criança faz alguma coisa e ela só vê o que ela fez de errado. Ela faz uma coisa positiva, legal, ela nem parabéns recebe. Isso é muito ruim, tá, gente? Tem gente que foca no erro. Aí a criança cresce, vira um adulto e tem medo de errar. Medo de errar é uma das coisas mais perniciosas que tem para levar a pessoa a ser um fracassado. Sabe por quê? Porque a pessoa, por medo de errar, ela não faz. Ela evita tomar decisões porque tem medo de errar. Ela evita assumir responsabilidades porque ela foi criada num meio onde ela errando era castigada, ela era criticada, entende? E é muito importante que os pais, a mãe, o pai, o educador saiba que o erro é uma coisa comum na vida e nós podemos aprender com os erros. A gente só aprende com os erros? Não, a gente aprende de outras maneiras. Muitas das vezes a gente aprende com o erro do outro. A gente está percebendo que o cara fez, meteu o pé pelas mãos ali, deixa eu tomar cuidado com isso, que isso pode acontecer comigo. Sim, claro. Mas é muito importante a gente cuidar para que não precise, né, desse tipo de coisa. Chegar na vida, a vida vai fazer para o adulto aquilo que os pais deveriam ter feito na infância. É isso que acontece. Muitas das vezes a pessoa vem para a terapia e aí o terapeuta tem que ocupar esse lugar que não foi ocupado pelos pais. Os pais deveriam ter parentalizado de uma maneira positiva e não o fizeram. E aí o terapeuta pode ajudar essa pessoa a fazer por ela mesma essa parentalização hoje. Porque se deixar para a vida, o mundo, né? O mundo vai fazer isso. Vai fazer aquilo que os pais não fizeram lá na infância. E muitas vezes o mundo faz de uma maneira cruel, né? Isso a gente está cansado de ver aí no nosso dia a dia, como é que funciona essas coisas, né? Chegando ao final do programa de hoje, mas antes, como é a tradição, nós vamos à nossa dica do doutor. Vou começar com a dica do doutor
do Silveira, depois eu dou a minha dica do doutor, e aí a gente fecha o programa com chave de ouro. Vamos lá. Doutor Silveira, qual é a dica do doutor da semana? A minha dica é a de sempre, né? Cuide da sua vida emocional. Cuide daquilo que está acontecendo com você. Se você... porque uma das coisas mais importantes que você tem na vida é a própria vida. Então, cuide dela. E para cuidar dela, às vezes você precisa só olhar para dentro de você. Olhar como você está se sentindo. Cuide de você para você poder cuidar do outro. Você, mãe, se não cuidar de você, como é que você vai cuidar do seu filho? Você pode até pensar, mas eu dou conta. Lê do engano, não é bem assim. É isso a minha dica.